Você é uma pessoa polarizada? Você nem sabe o que é polarização? Chega mais. Puxa uma cadeira e sente no chão. Vamos conversar. Olá, bem-vindo ao meu canal. Você pode me chamar de bicho preguiça ou só de preguiça. Uma das coisas que eu vi na faculdade esse semestre, em 2026, foi algo chamado polarização, que é estudado também pelo campo de mídia e comunicação, no sentido de influenciar a opinião das pessoas. Então eu queria explicar o que é isso, como funciona e o que fazer para evitar. Porque as soluções que as pessoas têm quando encontram alguém polarizado é polarizado. Já explico. Polarização, já diz o nome, está um extremo para um lado, totalmente para um lado, e outro extremo para o outro lado. Situações que são naturalmente polarizadas e é impossível que não sejam. Você está grávida ou você não está grávida. Você não pode estar meio grávida. E tem gente que usa esse argumento em discussões onde ele não se aplica, porque a vida não é uma gravidez. Essas situações de que tem só duas opções opostas é que é a polarização. E acontece muito em política, acontece futebol é polarizado, porque vai ser o meu time contra o seu. Essa vibe de é nós contra eles, é os certos contra os errados. E, na verdade, no mundo real, as coisas são muito mais complexas e você não consegue rotular as pessoas numa caixinha, num quadradinho ali. Se você votou no Bolsonaro, você é um demônio, claro, porque você tá errado e eu tô certo. Às vezes a pessoa só é burra. Saber disso, entender isso, te ajuda a não ter tanta raiva dos outros e não acabar virando polarizado, porque pasme, pessoas de esquerda também são polarizadas, tanto quanto pessoas de direita. Quando começa a entrar nessa vibe de não tem mais canal de conversa, não tem mais opiniões diferentes, você tem que ser eliminado ou você tem que ser convencido a mudar de opinião. Não precisa querer matar os outros. Não precisa querer exterminar o outro lado. Falar que, nossa, se você votou no Bolsonaro, você é um lixo, mano. Você tem que sumir da face da terra. Você é o que há de errado no mundo. E, na verdade, se você fosse conversar com uma pessoa isoladamente que votou no Bolsonaro, você ia descobrir, perguntar pra ela, mas por que você fez isso? E conversar de boa com ela, essa pessoa talvez te explicasse que, no fundo, ela só queria uma vida melhor. Não com esbanjamento, com luxúria. Só viver em paz. É o que a maioria de nós queremos. Então, no fundo, teve um motivo que não era alguma coisa horrível. É complicado citar o Bolsonaro, eu sei, porque o Bolsonaro, ele é a personificação da polarização, né? O cara representa tudo que existe de opinião cozida na ignorância. E ele usa dessa polarização em propósito. Vocês acham que ele realmente concorda com as coisas que ele fala? Pra começo de conversa, pra pensar no que tá falando, precisa de um cérebro, coisa que ele não tem, que a gente viu que ele ficava dormindo na câmera por anos. O homem não tem nem cérebro. Então, assim, ele usa isso porque é técnica de marketing, técnica de comunicação, de manipulação. Não que a polarização seja uma técnica de manipulação, mas eles sabem que polarização dá mais atenção para quem tá polarizando. Ficar jogando um grupo contra o outro, criar grupos opostos e ficar fazendo a gente brigar entre a gente, enquanto isso eles fazem o que eles querem, os políticos, entendeu? Então o Bolsonaro, ele é a personificação da polarização nesse sentido, ele faz de propósito, eu acho, qualquer coisa, é homofóbico, é racista, é machista, é uma coisa que é horrível, é o caçador e sofrimento, lá tá o Bolsonaro assinando embaixo, eu acho que isso aí tá certo. Às vezes parece que é de propósito, porque é de propósito. Ele tá atraindo as pessoas baseado na violência, no absurdo, no drama, que é o que realmente chama mais a atenção das pessoas. E numa sociedade como a brasileira, que tá cansada, que tá exausta de só levar no lombo, convenceu um monte de gente. E é um monte de gente que tem realmente inteligência limitada para estar defendendo o Bolsonaro, às vezes. Às vezes a pessoa não é burra, ela só queria realmente viver em paz e tentou uma opção diferente, talvez. Mas se depois de tudo que aconteceu a pessoa ainda está tentando justificar, é porque ela está polarizada. E porque a inteligência dela é bem limitada. Então, quando você encontra alguém que é polarizado nesse nível, você não fica tentando educar, corrigir, convencer. Porque daí você tá sendo polarizado pro outro lado. Por que você tem que convencer aquela pessoa?
Por exemplo, se você é cristão e você encontra uma pessoa que não é cristã, você tenta convencer eles a virar cristão ou não? Se você tenta, você é polarizado. Por que raios você não pode escutar uma opinião diferente da sua e deixar a pessoa em paz? Por que você tem que convencer eles a concordar com você? Que diferença faz? É porque Deus manda na Bíblia, né? Eu sei, é por isso que a religião cristã é tão tóxica. Então, a polarização descreve um processo em que uma sociedade passa a se dividir em grupos cada vez mais opostos, cujas posições se tornam mais extremas e incompatíveis, reduzindo o espaço para diálogo, consenso e compromisso. Aí é que está o problema, entendeu? Para um político é muito interessante polarizar o público deles, porque eles criam o nosso grupo, o Bolsonaro. Eu sou o Bolsominion, eu sou um Minion. E aí os Minions saem por aí pregando o bolsonarismo e o deus deles, Bolsonaro. É, tem Messias no nome, né? Vocês estão idolatrando o demônio. É isso aí, crentaiada. Diz bem lá bonitinho no Apocalipse que vocês vão adorar um monte de endemoniado, deus falso, né? Bolsonaro é um deles, de acordo com a Bíblia de vocês, tá? Mas, por exemplo, tem os bolsominions e as pessoas que são contra os bolsominions, não são bolsominions. Então tem esses dois grupos. E quando eles se encontram, dá briga. Porque os grupos dos bolsominions são polarizados e manipulados para sair por aí tentando convencer todo mundo para virar casaca pro lado deles. Do mesmo jeito que os cristãos tentam converter as pessoas. De novo, sinal de polarização. Por que eu tenho que concordar com você? Por que não conseguimos coexistir com opiniões diferentes? Discordar não é ataque. Lembre-se disso. Um ponto muito importante para você não ser polarizado. Você sabe ouvir uma opinião diferente? Sem ficar com raiva? Sem ficar tentando convencer a pessoa a concordar com você? Mas aí os grupos dos bolsominions, por exemplo, saem por aí pregando o bolsonarismo do deus deles. Encontram uma pessoa que não concorda com nada que o Bolsonaro fala, por exemplo, alguém de esquerda. E eles vão lá tentar ou convencer ou atazanar alguma coisa. Tentar interagir com o outro lado pra ficar tentando convencer ou para apontar como eles estão errados, eles têm que admitir que eles estão errados e os bolsonaristas que estão certos. E o que a esquerda faz? Ao invés de olhar para isso e falar assim, é uma pessoa polarizada, ela tem inteligência limitada, não vê que está sendo manipulada para fazer os outros perderem o tempo deles, tentando bater boca com eles. Enquanto isso, o político deles está lá fazendo o que eles bem entendem, sem ser cobrado por ninguém do público que votou neles. Porque estão ocupados batendo boca na internet, tentando convencer ou humilhar o lado oposto. Que, na verdade, não existe lado oposto. Nós somos todos brasileiros, idiota. Mas essa pessoa é um idiota. Ela tem inteligência limitada. E o que a pessoa de esquerda faz? Começa a bater boca, começa a apontar as faltas de lógica, as falácias, as contradições. E aí, tipo, mano, o que você tá fazendo? Por que você tá tentando ensinar aquela pessoa que tem incapacidade mental para aprender? Por que você tá tentando ensinar um pombo a jogar xadrez? Quem que é o idiota aqui? O pombo por não conseguir aprender a jogar xadrez ou você que está ensinando um pombo que sabe que não tem capacidade para aprender a jogar xadrez? O pombo é burro, você não é? Mas você está agindo de uma forma burra, tentando ensinar um pombo a jogar xadrez. Não, você é burro, cara, que loucura. Então, não é no sentido de tentar largar de mão e abandonar essas pessoas, porque aí você estaria contribuindo com a polarização. Seria continuando, tipo, o meu grupo aqui e eu não vou nem me misturar, porque eu vi que você é burro. Então, o que fazer quando você encontra uma pessoa polarizada? Lembre-se que a polarização é um bait. A pessoa polarizada está sendo manipulada porque ela tem inteligência limitada, às vezes, e ela tá sendo manipulada pra fazer você perder tempo. Enquanto você tá batendo boca com o Bolsominion, fazendo qualquer coisa com o Bolsominion, você não está indo resolver a causa deste problema de ignorância generalizada, de pessoas manipuladas e polarizadas. Você tá perdendo o seu tempo também dentro da polarização do outro. Então, você pense numa forma, se você quiser perder o seu tempo com as pessoas polarizadas, porque você acha que é importante tentar fazê-las enxergarem a polarização e como isso tá afetando a vida delas, e que a gente tá tudo no mesmo barco, que a gente não é dois times diferentes, você é o bolsominion e eu não sou o bolsominion, e agora a gente tem que se matar, ou tem que se convencer, ou tem que assumir que tá errado ou certo. Não existe isso. O Bolsonaro com certeza tem alguma coisa que ele fez que tava certo.
E essas pessoas que votaram no Bolsonaro, com certeza, tem um monte de coisas que elas, vivendo na sociedade, estão corretas. Então, assim, não existe isso de ou o bolsonarista tá certo ou ele tá errado. Ele tá as duas coisas. Não tá, ele tá meio grávido. Não é uma situação de você estar grávido ou você não está grávido. É impossível estar meio grávido. Não é essa a situação. A situação no mundo real é que as pessoas conseguem estar certas e erradas ao mesmo tempo. Porque não existe apenas uma opinião certa e uma opinião errada. Existem opiniões diferentes. Por exemplo, numa cidade precisa construir uma escola e um hospital. Tem um grupo político que vai focar na construção do hospital porque não tem dinheiro suficiente para fazer os dois. E o outro grupo político vai focar na escola porque eles acham que é mais importante que o hospital. Então, eles discordam na ordem que essas duas entidades precisam ser construídas e não tem dinheiro para fazer os dois ao mesmo tempo. Quem tá certo e quem tá errado? Nenhum dos dois. As duas coisas são importantes. Então, eles vão ter que entrar num debate para ver quem é que vence os argumentos de quem que vai vencer. E daí eles vão decidir, baseado num contrato social, um termo de sociologia, que fala assim: eu tô vendo que eu acho que você é um idiota e eu vou socar a tua cara porque eu decidi, do julgamento pessoal aqui, que você é um idiota e merece um soco na cara. Só que se eu tenho o direito de fazer isso, todo mundo tem o mesmo direito. Então, qualquer pessoa que não foi com a minha cara vai ganhar o direito de me dar um soco na cara também. Então, a gente desiste desse direito. A gente fala assim, não, eu não vou te dar um soco na cara, por mais que eu acho que tu merecesse, porque eu não quero te dar o direito de me dar um soco na cara também. E aí, se a gente ficasse nessa de eu tenho o direito de socar quem eu quiser, porque eu decidi que eles estão errados, que eles merecem, todo mundo tem o mesmo direito, eu vou levar um monte de soco na cara. Então, a gente, para ser civilizado e não viver na barbárie, esse que o contrato social fala, a gente concorda. Não, beleza, eu queria muito socar tua cara, mas eu não vou porque aí tu não pode socar minha cara também. É isso que protege a nossa propriedade privada, tá, ô, liberais? É uma coisa que vocês gostam, tá? Veio do papai de vocês isso aí. Então, lembre-se desse contrato social. Por que eu tava falando disso? Não sei, esqueci, eu tenho TDAH. Então, de acordo com esse contrato social, a gente decidiu que vamos resolver as nossas diferenças, as nossas discordâncias com política, não com tapa na cara, não com guerra, não com violência. É simplesmente isso. Política é resolver as coisas com conversa, com acordo, com, olha, eu não votei no Bolsonaro, mas agora ele é presidente, então eu vou respeitar a candidatura dele porque as pessoas que... Porque ele teve maioria dos votos das pessoas. E ele ganhou democraticamente. Então não tem o que fazer, tem que... Vou ficar de cabecinha baixa concordando com tudo? Não, vou ficar reclamando o tempo todo e apontando todos os erros. Mas eu vou respeitar o processo democrático. Ou também, eu votei no Lula. E eu já fui muito polarizada, tá? A minha vida inteira eu fui super polarizada. Eu sou autista e pra gente que é autista é super fácil polarizar, porque a gente tem uma visão que eles chamam de visão rígida de preto e branco do mundo. Quando eu era cristã, eu era dessas polarizadas que queria convencer todo mundo, que queria salvar a alma de todo mundo, porque foi isso que eu fui ensinada a fazer, até que alguém me provou que eu estava errada. Aí eu parei de ficar polarizada pro lado cristão, e aí eu polarizei pro lado ateu. Então, mas eu não deixei de ser polarizada. Aí eu tentei convencer as pessoas de não acreditarem, porque que elas estavam erradas de acreditar em Deus. Acontece que não faz a menor da puta diferença. Não existe isso de ou você tá certo sendo ateu ou você tá errado sendo ateu. Você simplesmente não acredita em uma coisa, é só uma diferença. Eu não preciso convencer um crente a parar de acreditar. Na verdade, eu gosto de conversar com pessoas que têm vários tipos de fés. Por exemplo, a minha melhor amiga é uma bruxa irlandesa. Eu tenho amigos que são ateus, tenho amigos que são da Umbanda, tenho amigos que fazem negócio de tarô. Então, todas as culturas budista, hinduísta, todas as religiões têm uma parte interessante. A parte de filosofia, de história, que na parte do Oriente nasceu muito do budismo e do hinduísmo, teve bastante coisa filosófica misturada ali do lado de lá. Então, tem coisa interessante. Se você conversar para entender, para conhecer, para trocar informação, não para ficar tentando falar que o outro tá errado. Pra ficar polarizando a conversa e falar, não, você está errado porque você acredita em alguma coisa e eu não. A gente só tem opinião diferente. E daí é a mesma coisa na cidade que vai ter que se decidir
Se vai escolher o partido político que vai construir uma escola primeiro ou o hospital primeiro. Eles vão debater. O argumento que vencer, o outro lado vai ter que aceitar. Porque é o contrato social. Porque é assim que é a política. É assim que a gente vive no mundo civilizado. Sem polarizar as coisas. Porque não é nós contra eles. A gente da sociedade, a sociedade daquela cidade, precisa das duas coisas. E o que vai ser concordado, que vai ser primeiro, vai ser isso aí, pronto. E o outro lado, em vez de ficar polarizando e querendo sabotar os planos do lado que venceu, tentando invadir Brasília e fazer escarcéu e dar o golpe, você tá sendo polarizado, meu anjo. Você não tá respeitando, não tá aceitando a vitória do outro, como aceitaram a da sua, quando foi a sua vez. É tudo parte do contrato social. Eu acho que foi o Rousseau que falou disso. Não tenho certeza, tô falando bosta, se eu for Joana louca. Também não tenho certeza. Não sei quem falou isso, mas é um pensador aí da sociologia. Depois eu ponho aqui na tela, quando eu pesquisar. Quem foi que inventou isso aí? Não sei se foi uma pessoa só, se teve vários autores que falaram a respeito disso. Enfim, política é uma coisa que jamais devia ser polarizada. Porque não é a minha opinião certa contra a sua errada. É a minha opinião diferente da sua. E a gente vai ter que debater e aí decidir qual opinião que a gente vai fazer nesse turno, nesses 4 anos de mandato de sei lá quem que venceu. Você devia estar analisando as propostas do plano de governo do seu candidato. Não o que ele fica xingando na internet, o que ele está polarizando, ficar batendo boca com o time oposto. Você achar que é um time oposto já é a polarização. E você que está recebendo a investida do lado polarizado, por exemplo, dos Minions, não perca o seu tempo tentando convencer eles do oposto. Porque, especialmente se você percebeu que é uma pessoa que tem inteligência limitada, você não vai tentar educar, convencer e corrigir. Você vai administrar a situação. Concorda se precisar. Porque tu sabe como que as pessoas mais aprendiam? Quando eu era cristã, eu convencia pessoas a que religião era uma coisa boa. Tu sabe como? Eu não ficava pregando por aí. Eu dava o exemplo. Eu não era uma crente chata. Eu não ficava tentando debater, bater boca e não sei o quê. Eu tentava o meu melhor para não ser homofóbica nem racista. Claro, né, que eu sou de Santa Catarina, então falhava miseravelmente, mas enfim, eu me mudei para São Paulo e o choque cultural, graças a Darwin, me educou. Mas eu tive muitas coisas para me reeducar, mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta a receber a correção, se fosse feita de uma forma educada. Então eu aprendi que as pessoas que me corrigiam com amor, com educação, com ternura, eu escutava. Porque eu não conseguia escutar, me dava gatilho, é quando as pessoas já viam que você tá errado, que aí me dava gatilho. Aí eu ficava assim, ó, pum. Por isso que eu tenho muita empatia com as pessoas que votam no Bolsonaro. Claro que tem as que, né, são extremamente polarizadas, extremamente ignorantes, que aí não é nem seguro a gente manter contato com esse tipo de pessoas, que eles podem ficar violentos com a gente e atacar a gente de verdade, fisicamente, verbalmente. Mas se você tem o psicológico nesse sentido de dar o exemplo para aquela pessoa, ela vai chegar toda berrando com você, não sei o que, e você vai manter a calma. Eu falo assim, senta aqui. É uma coisa que eu aprendi trabalhando com cuidadora de velhinhos aqui na Noruega, tá? Eu trabalhei 1 ano com isso aqui. Eu fui ver vídeo no YouTube pra como é que lidava quando eles ficam exaltados, porque tinha alguns velhinhos, né, que não é culpa deles, eles estão com dor. Então, ficava nervoso, começava a falar alto, ficava irritado. Então, você fala assim, nossa, você tá bem? Senta aqui, vamos conversar. Com calma. Você não... Quando eles tentam te empurrar pro extremo oposto, chega lá, polarizado, e a tua reação é tipo, que porra, cala a boca, e começa a berrar. Eles querem que você, se você começar a escalar o tom da voz, aquele berra mais, esse berra mais, esse berra mais, vira um berreiro. Não tem conversa. Então você não cai nesse bait de começar a bater boca. Se você vê que alguém tá querendo bater boca com você nesse sentido, e a pessoa tá polarizada, essa é uma informação que você registra. Você não vai tentar convencer eles que eles estão errados. Você não vai ficar batendo boca, nem que seja batendo boca de uma forma educada. Você vai escutar o que eles têm para falar. Se você não consegue fazer isso, não faz. Tudo bem, eu não consigo. Antes eu reagia e eu começava a berrar de volta. Hoje em dia eu, tipo, eu consigo
Não levar pro lado pessoal e falar assim, ela tá desregulada, a pessoa tá alterada, a pessoa tá, tipo, você fica com raiva de uma pessoa que é louca, fica berrando, fala, não, ela é louca, não é culpa dela. É assim que eu vejo hoje em dia. A pessoa começou a falar bosta, começou a ser passiva-agressiva, tanto violência verbal quanto a física, quando berrar ou querer bater, eu vejo como uma situação que precisa ser administrada. E geralmente essas pessoas começam a ficar alteradas se você não responde no mesmo nível e fala assim: não, vem cá, vamos conversar, me explica o que você acha. Eu quero escutar a tua opinião. O tom muda imediatamente. E você deixa eles falarem, deixa ele falar um monte de bosta. Aí faz pergunta. Tipo, não seja falso, né? Mas tipo, eu acho que tá errado, porque esses gays são todos endemoniados. Aí você, não, mas explica o porquê, assim, o que exatamente que é a tua raiva, assim. Tu vai ver o tom da pessoa mudando. Claro, né, se não mudar, e realmente sai de perto, porque é perigoso. Às vezes, se você não escalar, se você não morder o bait e começar a bater a boca com a pessoa, e na verdade demonstrar interesse, lembre-se que a pessoa polarizada, ela tem sérios interesses em mudar a sua opinião. Então, se você der a entender que quer escutar o que ela tem pra falar, fala, opa, talvez eu vou conseguir converter um pro meu lado. Esse é o objetivo dele. Mas você dá o exemplo, você fala assim, é assim que é ser não polarizado. Eu estou sendo civilizado com você, eu tô te escutando, eu não vou ficar debatendo, não vou ficar tentando te corrigir, não vou ficar falando, tentando te ensinar. Eu vou simplesmente tentar entender o que que você está querendo falar. Só que eu quero que você entenda que se você ficar berrando e ficar nervoso e agitado, eu não consigo entender. Então você precisa sentar aqui e se acalmar para tentar explicar o que que você está tentando me dizer. Só o fato de você demonstrar interesse, isso é o exemplo, entendeu? Quando eu era cristã, tinha um monte de gente que, quando descobria que eu era crente, falava assim: Nossa, sério? Nossa, mas você é tão liberal, você é tão. Você não fica chateando com isso. Eu não sabia que ser crente podia ser assim. Você dá o exemplo. Eu conversei muito mais gente, simplesmente dando exemplo que ser crente não é aquele rótulo polarizado que você vai ter que encaixar nessa caixinha. Você é uma pessoa insuportável desse jeito, desse. Não é sempre. Não existe certo e errado, existe diferente. Cada pessoa vai ser uma pessoa. É assim que eu lido com gente polarizada hoje em dia. E eu consigo bastante, muito, muito melhor. Ainda tem algumas coisas que, assim, eu não vou saber lidar ainda, né? Mas eu estou sempre aprendendo. Então, cada vez eu fico mais ninja nesse negócio de não morder o bait. Vocês lembram daquela imagem icônica do debate que teve com o José Serra, com a Dilma e com o Lula, muito tempo atrás? Que o José Serra e a Dilma estavam debatendo, quase se mordendo no pescoço, no debate das eleições da época. E aí, na foto dos bastidores, um fotógrafo tirou uma foto deles, tipo, conversando, rindo assim, ah. As pessoas ficaram tipo, meu Deus, que bando de falso, olha só que bando de cobra. Não, quem achou isso é polarizado. Porque, na verdade, política é isso. Ser político é isso. Você vai discordar veementemente de alguém, mas você não vai querer eliminar aquela pessoa porque ela tem uma opinião diferente da sua. Você não vai ficar tipo, eu não vou falar com você. Até nisso o Bolsonaro é personificação, né? Que ele é insuportável até nisso. E é por isso que ele ficou tão popular. É uma técnica. Mas é isso, entendeu? Aquela foto, na verdade, é o exemplo de que é por isso que eu continuei votando no Lula. Apesar de que eu não concordo com tudo que ele fala. Então, assim, pro pessoal da esquerda, por exemplo, você pode ser polarizado. Eu votei no Lula, agora eu vou ter que justificar tudo que ele faz. Não. E, na verdade, eu vejo muito mais isso no lado da esquerda, gente criticando coisas que o Lula fez. Por exemplo, a minha crítica ao governo Lula é a falta de ação na questão ambiental. Tá fazendo um monte de merda. A questão ambiental é extremamente importante. Não só porque eu acho... É porque a gente vai morrer. Não é uma questão de polarização, entendeu? É a urgência da questão. O clima tá mudando. Tá tudo indo pro beleléu. Tá pegando fogo nos matos onde não devia. Tá super quente aqui na Noruega. Tá dando bosta. E ó... Aí os bichos estão fazendo os vista grossa lá pra botar as florestas bravas, pra fazer uns projetos ridículos, pra botar data center de inteligência artificial. Tipo, monkeypox, o quê?
Eu tenho muita crítica ao governo Lula, porque eu não sou polarizada. Apesar de eu ter votado no Lula, eu sei ver os problemas. Então, para você não ser polarizado, você tem que saber escutar uma opinião diferente da sua, com a intenção de compreender o porquê que a pessoa tem aquela opinião. Não só para tentar fingir que quer escutar ela, para ela se acalmar, para abrir a ponte do diálogo, para daí tu conseguir convencer. Não. Sinceramente, você consegue escutar uma opinião diferente da sua? Eu consigo. Eu odeio futebol, mas eu tenho um amigo que ama. E a gente é amigaço. Porque a gente só tem uma opinião diferente. Eu entendo por que eles gostam de futebol. E eles entendem por que eu não gosto. A gente só discorda, a gente não precisa se matar. A polarização é a coisa que mais causa desunião, que é o que partido corrupto precisa que exista para que eles possam continuar sendo corruptos sem serem incomodados. Porque você tá aí batendo boca um com o outro, a gente tá um contra o outro, tá batendo cabeça um com o outro, só que a gente é tudo cidadão, a gente tá tudo no mesmo barco, a gente não tá em time diferente só porque votou em um partido diferente. A gente vai tudo se ferrar com a mesma decisão. Se a decisão que todo mundo decidiu foi ruim, todo mundo se ferrou junto. Não só quem votou no cara, entendeu? Então, polarização te deixa com esses cantos cegos de não entender que tu vai se fuder igual todo mundo. Se tu escolher o cara ou não. Se foi uma decisão errada, a consequência vai vir. Não é karma, é consequência. Então, você não ser polarizado é basicamente isso. Você sabe escutar a opinião diferente e consegue compreender o porquê que a pessoa pensa daquele jeito. De onde é que ela tá vindo com esse ponto de vista dela? Por que ela tá assim? Ah, eu votei no Bolsonaro porque eu tinha esperança de que eu só queria ter um pouco mais de paz na minha vida. Eu pensei que realmente ele ia fazer uma coisa diferente, porque do jeito que tá agora, eu votei no Lula antes, me decepcionei, continuei sofrendo, continuo sendo pobre. Então, teve um monte de pessoas nessa situação que eles só queriam ter paz na vida. Então, assim, você tentar entender o porquê que a pessoa votou numa pessoa que nem o Bolsonaro, às vezes não é porque ela é homofóbica, racista e machista. Às vezes tinha um outro motivo. E você dá esse espaço para ela se expressar e ensina ela que não precisa ser polarizada para falar a opinião dela. Que ela é um ser humano e ela tem o direito de ter uma opinião diferente. Não, ela não é um demônio se ela tem uma opinião diferente. Eu entendo e concordo que o Bolsonaro conseguiu realmente fazer um filtro ali que tem um monte de gente que é realmente escrota. Que é umas pessoas assim que... Blé, que realmente é aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro porque eles concordam com tudo de nojeira que ele fala. Não é porque ela queria uma vida melhor. É porque ela tá querendo exterminar o lado oposto. Mas e o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Ela tem inteligência limitada. Ela não vai conseguir entender qualquer explicação, qualquer motivo, qualquer lógica que você dê pra ela. Essas pessoas precisam ser administradas. Você registra a existência daquela pessoa e você fica de olho, assim. Não se envolve, fica de longe. Evite o máximo. Quando é parente é foda, eu sei. Mas você precisa pensar numa forma de conviver com aquele ser humano polarizado. Você entende a situação para entender a dinâmica social que está acontecendo ali, para entender o problema, não exatamente que você acha que a solução daquele problema seja você tem que convencer a pessoa para o seu lado. Aí você também está sendo polarizado. E aí vai ficar perdendo tempo. Ao invés de ficar olhando lá o que o cara do meu partido que eu votei está fazendo de errado que eu não concordo. Procure coisas que você discorda nas coisas que você gosta. E procure coisas que você concorda nas coisas que você odeia. É um ótimo exercício para você não ser polarizado. Então, assim, na política, né? Por exemplo, eu prefiro o partido A, antes da polarização, eu prefiro o partido A, mas eu entendo por que alguém votaria no partido B. Tipo, eu vou votar no partido que construiu o hospital, mas eu entendo por que as pessoas vão votar no partido que vai construir a escola. Faz sentido, são só opiniões diferentes. E depois a polarização é tipo, quem votou no partido que vai construir a escola é uns demônios, tem que chutar a cara deles. Aí já parte pra ignorância. Eu digo que eu vi isso na faculdade, eu tô fazendo mídia e comunicação, e tem as teorias de mídia, né, que acabam lidando com esse conceito, entre aspas, de polarização, que é o enquadramento, que em inglês é framing, que acontece mais, por exemplo, nas notícias do Jornal das 8, da Globo. Vai passar o jornal, aí tem o framing, que eles vão enquadrar o ângulo de uma forma... Sabe aquele documentário A Revolução Não Será Televisionada? Então,
Nesse sentido ali, tipo, eles enquadraram a revolução que teve lá na Venezuela como o Chávez estava atacando os outros e, na verdade, eles filmaram o outro lado, fingindo que era o do lado de lá, enfim, enquadraram toda a situação para fazer parecer que está acontecendo uma coisa que não estava acontecendo. Isso é o framing. E tem o agenda setting, que é a agenda, no caso, né? Em inglês, mas só agenda mesmo, que o jornal vai escolher que notícias que eles vão passar. Então, o agenda setting, que é a agenda do que vai passar na TV, no jornal, não é que são coisas ruins, entendeu? O framing e o agenda setting. O framing, basicamente, você vai fazer a coisa, dar um contexto para as notícias. Oh, tá acontecendo isso, mas por que tá acontecendo? Então, tem que explicar. E claro que dá de fazer um frame desonesto que vai fazer as pessoas polarizarem para um lado de uma opinião ou do outro. E o agenda setting, que é criar o que vai passar no Jornal Nacional, é porque realmente tem muita coisa acontecendo no mundo o tempo todo. Então é impossível noticiar tudo o que está acontecendo. Então eles vão ter que escolher algumas coisas mais importantes. E o que é mais importante? Então, nesse negócio de escolher o que vai aparecer no jornal, tem uma frase famosa em inglês que eles falam: a mídia não te diz o que pensar, mas ela te diz sobre o que pensar. E eu não lembro quem falou isso. Mas foi um cara famoso aí. Stuart Hall, talvez? Não sei, esqueci já. Eu com o nome é um terror. E essas duas teorias que usam muito no gênero de notícias, né? Que notícias do jornal é um gênero da mídia. Outro exemplo que causa polarização, além dessas técnicas, né, de criação das notícias do jornal, é o algoritmo das redes sociais, do TikTok, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Porque eles mostram conteúdos semelhantes aos que as pessoas já consomem, reduzindo o contato com perspectivas diferentes. E isso pode criar polarização. Você cria aquele efeito de echo chamber, do inglês, né? Que é a câmara de eco, que você fica escutando só a tua própria voz de volta, por isso chama câmara de eco. Porque o algoritmo seleciona opiniões parecidas com a que você já tem. Então, você acaba achando que todo mundo pensa igual a você e aí que polariza. Ah, eu sou o correto. Tem tanta gente pensando que a gente é o mais forte, a gente é o lado certo. Mas, na verdade, é só o algoritmo te recomendando que tu já concorda. E eles fazem isso por quê? Porque polarização dá mais views. Eles fazem isso por causa do conteúdo emocional, nas notícias que despertam medo, indignação ou raiva e tendem a gerar mais visualizações e compartilhamentos, mais engajamento. E o sensacionalismo e conflito, né, que é o drama. Que vocês podem ver que tem vídeos de vlogueiros que dão muito, muito mais views quando eles botam um título dramático. Às vezes não tinha nem nada a ver com o vídeo, mas a pessoa clicou porque, meu Deus, o que aconteceu? Então, sim, chama mais a atenção. E vocês entenderam como é que pode acontecer no Jornal das Notícias ou nas redes sociais esse negócio de polarização e por quê? Porque dá mais engajamento. E tanto as redes sociais quanto o Jornal Nacional da TV são companhias privadas que precisam gerar lucro. Então, eles vão querer o que mais dá view, não o que é melhor para você. Se te polarizar dá mais lucro para eles, com certeza você vai ser polarizado. Ou eles vão tentar te empurrar para polarização. Outros conceitos, né, que acabam gerando, além da câmara de eco, também a exposição seletiva, em inglês selective exposure, que é a tendência de buscar informações que confirmam crenças já existentes. Isso acaba te polarizando também. Que também é o viés de confirmação, né? Confirmation bias. Que é interpretar novas informações de maneira a confirmar aquilo que já se acredita. Como você vai, por exemplo, eu quero pesquisar que os gays estão errados. Aí os gays estão errados. Você não pesquisa assim, você pesquisa o que são os gays. Aí você vai entender a coisa toda, sem polarizado para um lado ou para o outro, tá certo ou tá errado. Você vai entender o que é. Aí depois você vai concluir alguma coisa, uma opinião. Não, tipo, eu quero a resposta a resposta do problema de matemática, eu vou olhar lá no final do livro, você vai aprender matemática? Não. Você vai, isso se chama roubar, né? Colar. Você viu a resposta lá no final, mas como que você chegou naquilo, você não aprendeu. É a mesma coisa, o viés de confirmação. E é por isso que a gente fala que a sua opinião pode estar enviesada se você está preso nesses algoritmos das redes sociais, que você fica só escutando opinião igual à sua, que você está dentro de uma bolha, de uma câmara de eco. O perigo disso tudo é a polarização. O que não significa que você precisa ficar se expondo a lixo radioativo, né? De ignorância, de coisas desse tipo. Você registra a opinião do outro, você tenta entender aquilo. A diferença passa que você olha para a opinião
super ignorante e escrota de uma pessoa e você para de ficar com raiva da pessoa. É uma coisa que no inglês, no português a gente não tem esse problema verbal, que no inglês eles têm. You are mean. Você é mal. No português a gente tem o você é e você está, que eles não têm no inglês. No inglês só tem o é. Você fala assim, you're wrong. Você está errado. Você está errado no português. Você não é errado. Você é errado, você é um erro, você como pessoa. Isso seria um ad hominem, uma falácia, que é um ataque pessoal à pessoa, não ao argumento dela. Você começa a atacar a pessoa, chama ela de feia, porque ela falou um negócio que você não... Por que você não tá falando, atacando o argumento dela? Porque a aparência dela não tem nada a ver com o assunto. Entendeu? Então, gramaticamente, no inglês é mais polarizado, porque você não fala assim que você está. Não é que você é um erro. Você está errado no momento. Não é que você é doente, você está doente. Então, assim, são coisas passageiras, entendeu? O português, ele é muito mais complexo nesse sentido de não polarizar, porque a pessoa está errada, ela é um erro. E a gente devia se utilizar mais da nossa gramática e aprender os significados dessas diferenças para parar de polarizar. Quando você vê uma pessoa que está falando muita merda, lembre-se que ela não é a merda, ela não é uma merda, ela só está merda, entendeu? É passageiro, mas não adianta você tentar ficar batendo boca com ela, ficar contrariando ela, ficar tentando convencer ela do contrário, provar que ela tá errada. Porque às vezes, quando ela está falando merda, ela está, tipo, doente. Tá com burrice, entendeu? E tem muitas formas de fazer as pessoas se curarem da burrice, mas ficar batendo boca com elas e polarizando pro lado oposto não é uma delas. Um exemplo clássico que eu vejo muita polarização é quando eu faço vídeo sobre a Noruega e tem os fãs da Noruega e os odiadores da Noruega. É polarizado, ou é um ou é o outro. Eu não sou nenhum nem outro. Eu entendo que a Noruega tem um monte de ponto positivo e um monte de negativo, porque eu não tô polarizada. Então, assim, às vezes eu faço um vídeo explicando um negócio que eu acho muito legal daqui, aí aparece um monte de gente nos comentários. Sua Alice deslumbrada, tá mentindo pros outros, tá falando pras pessoas ir pra Noruega que é melhor aí. Ai, como é que pode, generalizando. Não, imbecil. Eu tô falando de uma coisa positiva, eu não tô falando que só tem coisa positiva. Para de polarizar meus vídeos, obrigada de nada. Aí quando eu falo um vídeo criticando alguma coisa que eu sei que tá errada aqui, aparece um monte de gente falando, meu Deus, você falando que... Por que não volta pro Brasil então? Tá criticando o país onde mora, meu Deus. Gente, tem coisa errada aqui, tem coisa boa. Eu vou falar das duas coisas, porque eu não sou polarizada. Não seja você também. Eu não fico perdendo tempo e batendo boca, espero que tenha ficado bem claro. Que eu não... Por que eu não respondo? Eu só deleto e muto, silencio. Porque eu não tenho tempo, não tenho interesse. Eu não tô com raiva de você por estar sendo polarizado. Eu sei que você tá com burrice. Você tá burro no momento. Eu espero que você se cure disso. Mas não é problema meu. Eu não sou a tua cura. Se eu falando aqui, a sua resposta foi uma reação polarizada, obviamente eu posso explicar 1 milhão de horas e você vai continuar discordando de mim. Não sei por que você tá aqui, entendeu? O que você tá fazendo? Não sei. Eu aprendi como lidar com polarização, como não ser arrastada para polarização, porque há uns anos atrás, nem muito tempo atrás, há uns anos atrás apenas, eu entrava na... Nossa, eu queria já sair corrigindo, já queria virar a mão na cara, eu queria matar todos os bolsominions, até que eu vim pra faculdade e aprendi o que é polarização, e como é que funciona, e por que eles fazem, para fazer a gente ficar brigando um com o outro, distraído desse jeito, perdendo tempo, brigando um com o outro, sendo que uma pessoa não vai conseguir entender porque não é capaz de entender o que eu tô falando, e nem quer, e outra pessoa, e ao invés de a gente tudo tá se entendendo, a gente tá aqui batendo cabeça um com o outro e a gente é tudo no mesmo barco, né? Se o barco afundar, vai todo mundo morrer junto. Quem é que tá fazendo buraco no barco? É a pessoa que tá polarizando a gente e fazendo a gente brigar. Dividir para conquistar. Não é uma tática de guerra? Quem jogou Dungeons Dragons aí sabe o que eu tô falando. As últimas palavras do aventureiro. Vamos dividir o grupo. Morreu. Lembre-se disso. Tchau.